Senhor e meu Pai, nós queremos primeiramente agradecer, Senhor Jesus, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, cada um que se deslocou da sua casa, Senhor Jesus, até este local, até esta igreja, este ambiente, Senhor Jesus, qual foi preparado, Senhor, para que nós possamos nos reunir, Senhor, e aprender a Tua Palavra, Senhor. Traz, Senhor Jesus, sobre cada vida que aqui está, Senhor Jesus querido, cada um que está por chegar, Senhor, traz entendimento. Traz, Senhor Jesus querido, abertura, Senhor Jesus querido, de mente, Senhor, para que possa compreender Tua Palavra com clareza, Senhor. Traz, Senhor Jesus, a cada vida que deseja, Senhor, compreender, ouvir a Sua voz, Senhor Jesus, de uma forma didática, Senhor, de uma forma, Senhor Jesus, mais detalhada, Senhor. Traz aos nossos corações esse entendimento, Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos? Vamos partir da onde nós paramos, né? Eu parei lá em Gênesis 7, verso 20. Verso 20 fala a respeito de cobriu, né, todos os montes. E dentro dessa compreensão de cobrir os montes, né, eu gostaria que vocês tivessem visto algo. E eu deixei ali a respeito da formação geológica antiga versus a atual, né? Se vocês procuraram, tudo bem. Se não procuraram, hoje eu joguei de manhã lá um vídeo a respeito, né? De uma geografia bíblica, né? Quando a gente fala de geografia bíblica, a nação, os tempos, né? É a formação geológica dos tempos na época bíblica, certo? Eu hoje de manhã ainda estava vendo esse vídeo aí hoje de manhã e estava confrontando com a imagem real. Eu abri a imagem real no celular, que daí ela é uma imagem mais atualizada, né? Do Google Mapa, e muitos pontos, muito nome de cidade, muitas regiões não existem mais, não são mais denominadas com o mesmo nome. Elas mudaram o nome das cidades, mudou o nome das regiões, né? Alguns montes nem são citados mais na formação geológica de hoje, né? No Google Mapa de hoje. Os rios, a maioria sumiu tudo. Você vai ver que bem no início da pauta ali, ele abre ali, primeira formação geológica dos rios, né? A formação hidrográfica da região. Você vai ver que tem muitos rios que são citados na Bíblia, né? E hoje nós não conseguimos vê-lo hoje, né? Por quê? Porque se apagam com o tempo, passam com o tempo. Eu gostaria de citar para vocês, na época que eu vim morar aqui, ó, essa rua não existia aqui. Era nós aqui e esse senhor aqui do lado, né, nessa rua daqui para lá. E de lá para cá era da quarta casa daqui para lá em diante, né? Então era um carreirinho aqui só. Então, se nós formos ver a formação geológica, a formação do terreno, né, da área, no tempo em que nós vivemos num bairro, né, atravessando o tempo, no mesmo bairro, a gente já vê uma diferença. Vocês imaginem o tempo sofrido sobre essa região bíblica, né? Tempos desde o início dos tempos, né? Eram citados nomes de montes. Note que era dado o nome de montes, né? Não existia prédios antes para que você pudesse se localizar com prédios com nome de ruas, né? Então eram nome de montes e nomes de rios, né? Por isso que você vai ouvir muito. Então tenha na sua concepção didática que quando cita nome de montes, nomes de rios, tenha eles, né, por endereços, né? Por proximidades, para que você possa se localizar. E aí quando você for ler de novo a respeito, opa, já ouvi falar desse monte lá naquele texto lá atrás, né? Você começa a associar. Gostaria que vocês vissem aquele vídeo hoje, né? O vídeo de hoje deve ter mais ou menos 1 hora, mais ou menos, mas ele é bem bacana, certo? Se não puder assistir tudo, assista uma parte, né? Outro dia, não, vou dar uma olhada lá, salva ele e tal, né? Para que vocês possam estar se alimentando daquilo ali. É bem interessante para você compreender a formação geológica do terreno, porque muita coisa mudou. Hoje não existe mais muitas coisas, né? Então aí, até no próprio Novo Testamento, quando vai citar algumas regiões, alguns locais, né? Ele já, se você não estiver situado com o Antigo Testamento, você não vai conseguir compreender.
porque ele tem uma pequena mudança já até o Novo Testamento. Imagine até agora os nossos tempos, né? Por isso eu deixei aí a formação geológica, né, da área versus a atual para vocês que eu lancei lá hoje. Vamos já passar para o verso 23, capítulo 7, verso 23, que diz assim, a respeito de ser toda a terra, certo? Ele fala ali assim, verso 23, assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, homens, animais, répteis, e aí cita todos, certo? Ficando só Noé e a sua família, né? Noé e aqueles animais que estavam na arca, certo? Compreenda isso, porque você vai encontrar pessoas que vai debater com você e vai dizer assim, mas se Noé foi salvo pelo dilúvio, como é que atravessou oceanos as pessoas para estarem separadas nos seus devidos países hoje? Por exemplo, o Brasil, quando foi descoberto, havia o que aqui no Brasil? O que havia aqui no Brasil quando foi descoberto? Índios. De onde veio esses índios? Alguém já perguntou para vocês? De onde veio esses índios? Como é que atravessou tudo isso de água, né? Se foi os portugueses que trouxeram, né? Na sua caravana aí de navio, vieram aqui e descobriram esta área. Não, eles não descobriram. Na verdade, eles redescobriram. Isso aqui já era habitado por um povo. Aí você vai perguntar assim, mas como é que esse povo atravessou tudo isso de mar para estar aqui hoje? Se nós formos ver a formação geológica hoje de Israel, ela tem muitas divisões para os outros países, né? Para alcançar a terra. Então, como é que era atravessado isso? Você tem que entender que a formação geológica, ela muda, certo? Hoje nós temos um fiozinho, praticamente um fiozinho de nada de terra que liga nós até os Estados Unidos ainda, certo? Talvez daqui a 50, 100, né, mais 1000 anos não vai haver mais esse fio de terra, né? Isso aí vai se apagando, isso daí vai sendo minado, vai tendo erosão, vai mudando a formação geológica. Então nós temos que ter a mente aberta para compreender evolução, né, humana, transformação, evolução da Terra. A Terra está em constante movimento, entendeu? Isso está sendo modificado todos os dias. Então quando alguém disser assim, mas quem que pôs os índios aqui, no meio de tanta água aqui, para pôr eles aqui, né? Vai dizer que Noé foi o único que saiu da arca? Sim, porque a formação geológica era uma coisa antes, certo? Por isso que eu estou pegando bem forte dentro dessa formação geológica, para que vocês entendam. Ninguém venha colocar, sabe, minhoquinha, colocar dúvida na cabeça de vocês não entenderem, não saberem responder, mas como que foi descoberto, né? Já habitava um povo aqui, talvez muito antigo, foi passando de geração em geração, né? Foi ficando aqui um pouco de um povo, e aí então eles acham que descobriram, mas na verdade já habitavam pessoas aqui, muito antigas, provavelmente, certo? Gênesis 8, verso 1 em diante, né? Nós já citamos já a respeito desse lembrou-se, né? Que fala ali no verso 1 em diante, Gênesis 8, é quando Deus vai terminar o que ele já começou, né? Quando ele começa o dilúvio, ele está num plano de salvação, num plano de redenção, né? O que ele faz? Ele vai continuar isso, né? Então, por isso que cita aí, lembrou-se, né, Deus, né, de Noé na sua arca. Não quer dizer que Deus esqueceu, já tinha comentado isso, mas quer dizer que passa ali a ser o relato do que Deus já está fazendo sobre a vida de Noé, né? Aí ele fecha as comportas do abismo, né? Todas, né, as fontes, né, de água, ele fecha, e aí essas águas começam a escoar. Já comentamos também para onde que escoa, para onde que foi toda essa água, que ela foi minguando, certo? Então tá bem claro a respeito disso daí, né? Nós comentamos lá quando a gente estava falando a respeito das águas virem, nós já estávamos comentando como que ela ia minguar também na sequência. E eu quero
agora avançar ainda, Gênesis 9, se você leu, agora nós vamos entrar no corpo do estudo de hoje. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, né? Pavor e medo vos virão sobre todos os animais, verso 2, né? Ali no verso 3 ele fala: tudo que se move e vive vos-se-á por alimento. Quero citar esses 3 pontos primeiros aí que eu já li. O primeiro ponto que fala a respeito do medo dos animais, vocês podem compreender hoje. Hoje você não estende a mão para um passarinho e ele vai pousar na sua mão, né? Pode ver. Você já notou como é estranho esses animais terem tanto medo de nós, né? Está explicado nesse verso. É algo natural que Deus aplicou sobre os animais para quê? Para que eles se preservassem. Você já imaginou se nós tivéssemos acesso, como nós temos uns com os outros, assim, familiar, de se aproximar, né, e não ter aquele pavor? Você já imaginou se nós tivéssemos esse acesso diante de todos os animais que existem na Terra? O que seria? Muitos deles estariam em extinção, nem existiriam mais, como alguns já não existem. Por quê? Porque o ser humano ele consegue ser predador, ele consegue destruir tudo aquilo que existe. Notem, eles têm medo de nós, salvo aqueles que são domesticados, certo? Nós temos um gato em casa, ele é doméstico, mas ele tem pavor de mim. Talvez ele sabe, né? Que eu não gosto muito, entendeu? Então ele não fica por perto, ele sai fora. Por quê? Para se preservar. Provavelmente ele sabe, eu não falo isso, mas ele provavelmente sabe. E por mais que eu falasse, ele não ia entender. Mas ele sabe que eu não sou muito achegado. Então o que ele faz? Ele se mantém longe. Assim são os outros animais. Assim são os demais animais. Vocês imaginem se nós pudéssemos chegar hoje perto de animais raros e caros como existe, né? O comércio de tráfico de animais. Se nós pudéssemos chegar perto deles, né? A humanidade pudesse chegar perto deles, o que aconteceria? Né? Estariam extintos, porque o ser humano ele consegue predar tudo o que ele põe o olho, tudo que ele vê ganho em cima, ele consegue destruir, ele consegue deturpar. E vende esses animais como se fosse comércio livre, né? Sendo proibidos, sendo protegido por lei. Então, olha, note que aqui está explicado o porquê da gente às vezes ser bom, né? Não ter intenção nenhuma de machucar, de destruir, e assim mesmo nós não conseguimos chegar perto deles. Eles têm pavor, eles querem correr, eles se escondem, eles se preservam. Uma coisa que eu queria citar também, que é interessante, às vezes você pode dizer assim, mas é uma raça diferente, né? Talvez seja normal deles. Não, notem que os animais eles se aproximam uns dos outros, naturalmente. Então não é um aspecto diferente de visão deles. Por exemplo, não é igual à minha raça, eu vou me manter longe. Por exemplo, as aves, né? Elas não se aproximam de nós porque somos totalmente diferentes deles. Mas por que ela pousa em cima das costas de animais maiores que ela até, né? Para se alimentar ali dos parasitas, dos bichinhos que andam por cima, mosca e tal. Por quê? Porque eles sabem que está dentro daquele quadro, dentro daquela linha, né? Está separado, nós estamos separados deles por essa diferença, né? Eles têm pavor de cada um de nós. E eu gostaria de salientar também, né, a respeito do alimento. Na sequência, Deus dá a todos os animais. Qual que é o verso lá? 3. Obrigado, irmã Lisângela, está acordada. Tudo que se move e vive, vos-se-á para alimento, igreja. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Note que ele está dando tudo, certo? Certo, igreja? Está separando algum animal aí? Não. Está dando tudo por alimento, né?
Aí eu vou perguntar para vocês, podem se comer todos os animais como alimento? Não, não é uma via de regra. Só porque Deus deu tudo como alimento, que vive e se move sobre a terra, não quer dizer que tudo será para mim como alimento. Note lá que em Levítico não, 1 Coríntios, quero que vocês abram lá, 1 Coríntios 10, 23, Novo Testamento, vamos passear um pouco agora. Primeira carta de Coríntios, verso 10, capítulo 10, verso 23. Amém, igreja? Olha só o que diz lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. É isso que separa o que nós podemos fazer do que nós somos autorizados a fazer, certo? Aí é uma instrução que Paulo dá ao povo a respeito de vida cristã, de vida com Deus. Isso nos coloca dentro desta linha de compreensão. Não é porque Deus deu todos os animais como alimentos que eu vou consumir todos como alimento, certo? Lá em Levítico nós vamos acessar, por isso que eu citei Levítico aqui, que Levítico são um livro de leis. Você vai ver muita repetição a respeito de consumir, né, de unha fendada, né, de animais que ruminam. Você vai ver, já viu isso daí, já cansou de ler, já achou exaustivo, mas é necessário ser exaustivo por quê? Porque dá detalhes daquilo que nós temos que compreender para que nós possamos consumir. Qual é o animal que era mais mal visto para consumo na Bíblia? Porco? É isso? Estão todos de comum acordo? Ouvi falar muito a respeito de porco, gente. Que porco é pecado comer porco, e não sei o que, que porco, unha fendada, e não sei o que, que não rumina, que não sei o que. Tá. Vou dar uma explicação básica, e é um dos pontos, uma das linhas de raciocínio a respeito de por que o porco era proibido na época. O porco não é proibido mais hoje, certo? Se você for ver à luz do Antigo Testamento, você vai continuar nessa proibição. Mas se você for ver hoje, nos tempos de hoje, não existe mais essa proibição. Dentro de Levítico tem muita lei que separa o que você pode consumir ou não. Por quê? Essa lei, ela estava dentro de uma conformidade sanitária. Você sabe o que é isso? Sanitária é aquilo que eu posso cuidar para que não entre no meu corpo, como bactéria, certo? É um controle sanitário. Vocês podem ver. O órgão hoje que cuida disso é a área sanitária do governo, do estado, do município, que cuida do quê? Das infecções, né? Daquilo que traz doenças. Então, dentro dessa compreensão, né, você vai ver lá que o porco era proibido na época, porque o consumo da carne dele, ela transmitia muita doença. Então, por isso você vai ver lá em Levítico, que vai proibir, além de porcos, outros animais, porque está dentro daquela lista. Hoje ele não se aplica por quê? Porque, como eu estou falando a respeito de evolução, de transformação humana, tanto isso afeta a terra e afeta os animais, podem ver hoje ele não tem tanta bactéria como tinha antes. Ainda há um nível concentrado ainda, mas não é tanto como antes. Antes tinham bactérias perigosas na carne do porco, né? Foi citado aí, parece que é a tênia, sabe? Uns troços assim, sabe? 2 ou 3 bactérias foi citado ali. Eu vou pôr o artigo depois para vocês lerem, né? Vai do interesse de cada um. Vou colocar o artigo lá no nosso grupo e você acompanha. Quer ler, quer aprender, leia, certo? Eu estou trazendo aqui porque eu pude ler, eu li, né? E estou trazendo algo concreto. É de uns tempos para cá que a carne do porco ela não é mais tão infecciosa como era antes. Foi constatado de uns tempos para cá. Isso foi mudando o tempo, certo?
Como eu falei de formação geológica, como eu falei de mudança do homem, né? Se você for ver as raças que existem hoje, você consegue compreender por que existe tanta raça hoje, sendo que a humanidade veio só da família de Noé? Consegue compreender? Como é que mudou então? Me explica. Quem pode me explicar como é que mudou? O código genético ele tem 3 possibilidades de se mudar, certo? 3. Só o meu código genético tem 3 possibilidades de mudar, certo? Tem 3 áreas que ele pode mudar. Ele pode continuar na mesma linha genética, cor, cabelo, tudo que você pode imaginar como diferença genética é uma linha. E as outras 2 linhas ela pode ser modificada. A minha linha daqui para frente pode se modificar em 2 ou 3 gerações. Modifica-se de novo, certo? Por isso que temos as diferenças de raça hoje. Como é que você vê uma pessoa tão branca num país, claro de pele, e você vê uma outra tão escura? Vamos diferenciar a pele, mas isso tem inúmeras, né? Isso aí vai um ramo enorme vamos dar só a pele aí para dar um comparativo, né? Como é que tem pessoas que são tão brancas de pele e pessoas que são tão escuras? Como? Por causa disso. O código genético ele tem 3 possibilidades de se mudar. Só o código genético da irmã Rita tem 3 possibilidades de se mudar, certo? Só o teu código genético, Nilson, tem 3 possibilidades de mudar. Então você tem que entender isso. Se você vai ter um filho, a possibilidade já, só de você para o teu filho, já tem 3 opções de ser mudado. Dele para outro tem mais 3, entendeu? Então isso aí abre um leque enorme e vai mudando. Então nós temos que entender. Assim é com os animais. Como é que sai de lá? Como é que sai de lá da arca, né? Vamos ver assim, em aspecto de quantidade de animais que nós temos hoje, de quantidade de raças. Como é que sai de lá de uma arca, que vamos colocar bem, ela é pequena pela quantidade de animais que nós temos hoje catalogados, certo? Concordam comigo? Pela quantidade que nós temos de animais catalogados, ela é pequena a arca para isso. Mas o que foi? Códigos genéticos. Lá estava só o início de cada linha. A linha canina, ela vem desde lá de trás e se ramifica e dá o mais variado tipo de cachorro que você pode imaginar, através de uma linha canina. Linha felina, mesma coisa. Então, na arca foi as matrizes. Das matrizes saíram todas as raças que nós conhecemos hoje. E assim é a humanidade. Matrizes. Noé e os seus filhos eram matrizes de toda uma raça que existe hoje. E assim são os animais. Por isso, hoje, a carne do porco, nós consumimos. Livremente? Não. Também tem um preparo, tem um tipo de, né? Uma temperatura atingir, senão você também ainda pode ser infectado por alguma bactéria. Diga lá, irmãzinha, Sema. Santa Catarina, acho que é a região que mais consome carne de porco. É difícil a casa que não vai no domingo comer que não tem carne de porco. Culturas, né? As culturas puxam. Aham. Isso mesmo. E nem por isso, né, tá todo mundo doente lá, né? Nem por isso tá todo mundo doente. Então tem essa diferenciação, certo? Ah, mas estava na Bíblia, é impuro. Não, o impuro, ele não quer dizer que é pecado. O impuro é aquilo que Deus estava separando. Notem que lá em Levítico nós vamos passar, eu vou citar isso aqui agora para que você lembre lá na frente. Deus diz que quando a pessoa for se aliviar, ela saia numa distância, cave um buraco, se alivia e tampa de volta. Por quê? Questões sanitárias. Você já imaginou ter questão sanitária dentro da própria Bíblia? Para quê? Para orientar o povo. Porque era um povo que precisava de uma instrução acima deles. Hoje nós aprendemos com quem? Com os mestres, né? Com pessoas que educam, pessoas que já aprenderam, mas pessoas aprenderam da onde? De outras pessoas que aprenderam de outras pessoas e que aprenderam de outras pessoas, certo? Não tem como descobrir agora algo novo aqui, a não ser que eu fosse um cientista, certo? Por isso existem hoje os cientistas. Eles estão fazendo experimento, fazendo coisas novas para descobrir aquilo a qual eles ainda não sabem, certo?
por isso eles encontram, né, vacinas e cura para mais diversificadas doenças, certo? Alguma questão a respeito disso? Alguém discorda desse ponto de vista da carne do porco? Ninguém discorda? Tá forte o negócio, hein? Hã? Tá bom, então. Se houver alguma dúvida, ficou acanhado aqui, ó, particular lá no grupo, certo? Lá no meu WhatsApp particular lá, que eu respondo no grupo para deixar todos familiarizados com a resposta, certo? Outra proibição que tem ali mais adiante é a respeito do consumo do sangue. Notem que isso daí já tem um cunho mais sagrado. 9, verso 1 em diante. Gênesis 9, certo? Verso 1 em diante. Nós estamos abordando aí os versículos 2 até o 9, que vai falar a respeito desses pontos que eu estou levantando aqui. Certo? Então, nesse trecho de Gênesis 9, nós vamos ver a respeito da proibição do consumo do sangue. Aí está proibindo o consumo do sangue. Notem que agora já não é uma questão sanitária, é uma questão espiritual. Por que é espiritual, Reinaldo? Como é que você concluiu isso? Notem lá assim, ó, diz o verso 4: carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis, certo? Mas só nesse verso você chegou nesse veredito? Não, abram Levítico 17, um pouquinho mais à frente ainda onde nós estamos. Levítico capítulo 17, verso 10 e seguintes. Levítico 17. Olha o que diz lá: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros, certo? Não estava sendo dada a instrução, nota aqui que não estava sendo dada a instrução para um povo específico. Não era só para o povo dele, não era só para o povo da casa de Israel, é para também os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? Quem são os estrangeiros? Somos nós os estrangeiros, certo? Nós não somos da casa de Israel, como está especificado aí, né? Os das 12 tribos lá, que foi levantado um povo de Israel, certo? Que peregrinam entre vós, ou comer algum sangue contra ele, me voltarei e eliminarei o seu povo, certo? 11 diz assim: porque a sua vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação. É a única prática com sangue autorizada na época, era apenas para expiação. Nos sacrifícios, pode ver que é usado muito sangue, certo? Qualquer coisa fora disso é abominável a Deus, que fará expiação em virtude da vida. 12. Portanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. 13. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal, olha só, não é só sangue humano, não é só da carne humana, é de animais também, está relacionado aqui, ó, ou ave que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó, certo? Esse sangue não pode ser consumido. 14 para encerrar: portanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue,
de nenhuma carne, porque toda a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Certo? Tá claro, alto e bom tom aí. Diga lá, irmã. Existe alguma referência sobre esse assunto no Novo Testamento? Do quê? Sobre este assunto do sangue. No Novo Testamento ele tem alguma referência? Porque ainda existem, né? Existem alimentos hoje que é preparado com sangue. Tipo, ainda existe essa proibição? Essa proibição, como ela é espiritual, ela ainda prevalece para nós hoje, certo? A relação, o que é citado no Novo Testamento é só uma referência do Antigo, certo? Da proibição. Tanto é que Cristo, quando veio, derramou o seu sangue por cada um de nós, comprovando que o sangue continua sendo sagrado, continua sendo dentro daquela lei espiritual, daquele não consumir sangue, né? Não derramar sangue sobre a terra. Lembra lá quando Caim matou Abel? O que aconteceu? O que Deus falou? A terra clama o seu sangue. Por quê? Quando ele golpeia o seu irmão, provavelmente golpeou com algo contundente. Contundente é o quê? Aquilo que causa uma lesão, um corte. Seu sangue caiu sobre a terra. E a terra clamou o seu sangue, certo? Então olha a importância do sangue. A referência, irmã, que o Novo Testamento diz, é sempre apontando para o Antigo, é sempre falando a respeito dessa importância do sangue. Eles falam dentro dos sacrifícios, né? Não era mais necessário, né? Porque quando Cristo veio, ele tirou essa prática, né? Não quer dizer que ele aboliu, né, uma prática. É que Deus ele se manifesta das formas necessárias para que se cumpra, para que ele seja entendido sobre a terra, sobre o povo, certo? Por isso existia o sacrifício do sangue antes. Por isso era necessário antes fazer os holocaustos, apresentar, né? Quem tinha pouca renda era lá, né? Uma pombinha, uma rolinha, um animal pequeno, né? De fácil acesso, e aquele que tinha maiores números de gado, tudo apresentava aqueles, né? Mais robustos, aqueles maiores, certo? Por isso eram apresentados, mas indiferente deles, era o sangue que era importante. E aí o sangue era aspergido, tal, tinha todo o ritual, mas o Novo Testamento só aponta para o que era feito e o que era autorizado no Antigo. Continua a proibição do derramamento do sangue e do consumo do sangue. Porque está bem claro aqui que ele é a vida que está na carne, certo? Por isso, né? Por isso uma das questões do consumo do sangue ainda é forte ainda hoje. E hoje é usado, você pode ver em rituais até pagãos aí, é usado sangue, né? No Nordeste existem pratos. Tem pratos, né? Eu comi muito, consumi muito, e fora de entendimento, você até consome, né? O tal do chouriço, é o mais comum aqui, né? Mas tem outros pratos ainda. Que é tudo feito com o sangue. Você mata o animal, drena o seu sangue e esse prato é feito com esse sangue, certo? Aí você vai dizer assim, mas é autorizado porque... Volta a salientar 1 Coríntios 10, 23. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, certo? A palavra está sendo bem clara aqui. Ó, o verso 4 que a gente leu, carne, porém, de todo isto, né? De toda a vida, né? Ela pode ser consumida, mas o seu sangue não comereis, está bem claro aí. E está sendo específico com o sangue. Não é uma questão sanitária, anote, não é uma questão sanitária. Porque você vai ver lá em Levítico que vai falar a respeito do sangue, do consumo do sangue, a abominação que Deus traz em cima daquele que consome o sangue de qualquer animal. Está citado ainda, pode falar, irmão Oda. Mesma coisa quando eu era pequeno também, não matava porca, meu pai já falava, ei, põe um pano ali para não sair o sangue, que era para fazer o sangue da terra. Aí depois com o tempo, quando meu pai foi para a igreja, ele começou a ter compreensão, né? Aí não, a gente já matava, sangrava tudo, que nem uma coisa galinha. Quando a gente matava a galinha, a gente torcia, e não pode.
O estrangulamento, né? Não pode. Aham. A galinha minha mãe mandava matar, mas sem romper o pescoço. Então o sangue se acumulava tudo no pescoço. E aquilo, quando era consumido aquele sangue todinho acumulado no pescoço. Então salvo o tempo em que a gente não tem conhecimento. Olha porque é necessário o conhecimento bíblico, tá vendo? Aí você fala assim, mas é comum falar que o povo perece por falta de conhecimento, é por causa disso. É por causa disso que nós não somos abençoados. Você quer ver uma coisa? Querem ver uma coisa? Abram Levítico aí, 26. Olha o que diz ali. Verso 3, o cabeçalho do meu verso 3 diz assim, olha só. Bênçãos decorrentes da obediência, certo? Certo, igreja? O de vocês diz assim, bênçãos decorrentes da obediência. O que diz lá, irmã Elisângela? Deus apresenta mandamentos, promessas e advertências. Promessas e advertências, certo? Mas, se você for ler aí, promessas e advertências, o que é? É bênção, promessa é bênção, vindo de Deus. E advertência é o quê? Castigo. Lá na frente, o meu 14 vai dizer assim, castigos da desobediência. O título da Elisângela quer se relacionar a todo o verso que vai dar os pontos positivos para aquele que obedece. Vou ler 3 aqui, olha só. Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, tá vendo? Só a chuva no tempo certo já é bênção, tá vendo? Tá vendo? Então, se você for ver bem, se nós temos bênção recorrente da obediência, nós temos, do verso 14 em diante, castigos decorrentes do quê? Da desobediência. Então você esteja consciente ou não do que você está fazendo de errado. Por que muitos correm da igreja hoje? Por que muitos correm de aprender a palavra de Deus hoje? Por quê? Enquanto eu não sei, eu posso estar fazendo. Depois que eu souber, o peso é maior, mas não quer dizer que ela não vai ser punida porque ela não sabia. Está entendendo? Então as bênçãos recorrentes da desobediência, por que é? Às vezes nós não sabemos, passamos uma vida inteira pagão e não sabemos por que não acontece nada. Não sabemos porque não vemos a Deus. Só o fato de nós não termos a visão para olharmos diante para a direção de Deus, nós já estamos sendo consumidos por aquilo que nos detona, aquilo que nos destrói, está entendendo? Isso é destruição. O fato de você ver um milagre e você não vê como um milagre, por exemplo, o que a sociedade tem hoje, né? Uma pessoa recebeu um livramento ali, né? Por exemplo, um diagnóstico de morte lá do médico, aquilo ali se reverteu, ela foi curada. Os médicos, eles têm sempre uma posição, pode ver. Ele vai dizer, não, é a formação genética dela, a predisposição do corpo combateu e reverteu o quadro que nós tínhamos como de morte certa. Ele vai ver assim. Mas vocês não acham bem claro que isso daí é punição diante da advertência, diante daquilo que ele podia estar praticando, podia estar tendo conhecimento, ele não tem? A cegueira espiritual, ela é uma punição. A cegueira espiritual, o que cega espiritualmente o ser humano? O quê? Pode falar, irmã. A ignorância, né? Ignorância que provém do quê? Do pecado. Do pecado. Você é cego espiritualmente porque você está dentro da ignorância, dentro do pecado. Pecado do quê? Pecado de não ter esforço, de não aprender, de não buscar a palavra de Deus. Consegue compreender como nós somos pequenos e mesquinhos diante de Deus? E aí nós não compreendemos por que as coisas não acontecem. E eu não estou falando apenas de prevalecer materialmente, né?
Ser rico, como vai citar muito no trecho que nós vamos abordar agora, nós estamos a uns 2 capítulos para começar a ligar, a conectar em Abraão. E Abraão, ela vai trazer um entendimento enorme da gente a respeito do quê? De você ser próspero e de você ter visão diante de Deus. Está entendendo? Às vezes a gente olha Abraão só como um homem próspero, um homem que não tinha nada, né? E começou a ter riquezas, gados, né? Ele ganhou terras, né? Ele ganhou ouro, né? Dos reis, a qual ele pôde ter contato, ele trabalhou um pouco e também usufruiu daquilo. E a gente vai ver o quê? Só vitória, mas vitória o quê? Material? Não, ele teve um alcance tremendo. Por que ele é um dos pais da fé? Hoje ele é visto como pai da fé, por quê? Porque a fé dele era grande. Olha a riqueza, nós estamos falando de riqueza espiritual, de algo além do que nós vemos hoje. Então a burrice, o desentendimento, a ignorância, como citou a irmã aqui, é claro do que? Uma atitude de pecado. Né? Ah, mas eu não sabia. Então tá, agora sabe. Mas só porque você não sabia e você praticava, isso quer dizer que você está livre das consequências? Não. Leia, eu quero que vocês leiam depois, pode anotar lá, quem não tem o aplicativo lá, né? Quem não está no aplicativo, a irmã Seminha, pode anotar aí, ó, Levítico 26, o verso 3 em diante ali, ó, vai citar as bem-aventuranças, né? E os castigos daqueles que desobedecem a Deus. Levítico 26, 3 em diante, você vai ver. Primeiro você vai ver Deus abençoando, ó, se você caminhar, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E depois você vai ter as consequências de você não obedecer. Diga lá, irmão Oda, tinha levantado a mão? Complementando o que o irmão está falando, explicando nós aí sobre a referência sobre a chuva, o tempo da chuva, a complementar diz ali também, ó, e a árvore do campo dará o seu fruto. Tá vendo? Quer dizer o quê? Ele vai frutificar a tua terra vai frutificar, e isso é bênção, isso quer dizer que eu estou olhando por vocês, isso quer dizer que eu estou prestando atenção no fato de vocês obedecerem a minha vontade, de vocês procurarem entender os meus preceitos e fazer a minha vontade. Diga lá, irmã Elisângela. Voltando um pouquinho lá, que a minha tradução está bem diferente, né? Lá em 1 Coríntios 10, 23, né? Onde na 16 diz que todas as coisas me são lícitas e todas me convêm, né? Ela já veio diretamente a esse assunto, né? Da carne, onde diz: certamente vocês são livres para comer alimentos oferecidos, se assim os quiserem. Não é contra a lei de Deus comer tal carne, porém isso não significa que vocês deveriam comê-los. Pode ser perfeitamente legal, mas pode não ser a melhor coisa ou a coisa mais edificante. Não pensem nisso mesmo. Tá vendo? A tradução dela é uma tradução bem mais clara do que eu estou falando. Mais um pouquinho ali pra frente, ele fala sobre a nossa sabedoria, tipo assim, o nosso entendimento. No caso, assim, eles estão falando do sacrifício. No caso, a galinha, ela não sabia que tinha que cortar, né, o pescoço. Aí ele fala bem assim: se eu incrédulo convidá-los para uma refeição, vocês aceitem ou convidem, se assim o desejarem. Comam de tudo quanto tiver sobre a mesa. Porém, não pergunte nada que cause consciência. Entretanto, se alguém avisar-lhes que essa carne foi oferecida a ídolos, não comam, por causa do homem que lhe disse isso, ou por causa da sua consciência. Tá vendo? Então, assim, a gente tem que ter o entendimento. A partir do momento que a gente não sabe. Eu fico de cara com a palavra de Deus, ela é tremenda, né? A irmã Rita, se ela sentar na mesa, você convidar ela para tomar um café, um copo de café, ela sentou na mesa, ela vai abençoar a mesa. Por quê? Por causa dessa prática. Às vezes você não sabe como que o produtor do café trabalha e entrega a produção de café dele. Está entendendo? Vai de um princípio básico. Mas foi o produtor do café que está cometendo o ato. É o produtor do café que está entregando a produção dele a deuses pagãos. Mas só o fato de você levantar a mão e abençoar, você está anulando tudo aquilo, sabe? Que pode vir a partir dali. Está entendendo?
uma comida sacrificada. Você não sabe como os animais são sacrificados, como os animais são drenados, se são drenados. Pode ver, se compra uma carne hoje no açougue, você vai encontrar o quê? Sangue. Ela não é drenada. Entendeu? Se é drenada, não é drenada adequadamente, porque existe sangue. Entendeu? Então o fato de você estender a mão, orar e agradecer aquilo ali, você está anulando tudo. Tudo que para trás, dentro da produção, possa estar sendo feito ilícito, entendeu? Você está anulando tudo para trás. Certo? Fechou? Por isso, irmã, que essas culturas, elas vêm muito longe. Principalmente a Bahia, né? Ela tem pratos lá que são bem duvidosos, né? Existem entidades assim na própria macumba, no candomblé, que eles vão nos mercados e eles amaldiçoam. Tá vendo? Eles vivem nessa função. Aí, ó. Estão escutando isso aqui? Tem pessoas... Repete aí, irmã, que a irmã Seminha não escutou lá. Hoje existem entidades no candomblé que eles são próprios para ir até os mercados amaldiçoar os alimentos. Eles jogam pozinho de pemba, eles jogam um negocinho assim. Cultura. Por que a cultura africana é tão difícil de você pregar para os africanos, para a cultura africana? Por quê? Porque eles creem em deuses assim, sabe? Fora do comum. E é uma cultura de uma linha muito antiga. Então você vai conseguir tirar hoje? Não tira. Isso tem que ser feito um trabalho, sabe? Contínuo, um trabalho de orientação, um trabalho de transformação. Aí tem oração dentro, tem estudo dentro, tem pregação dentro. Pode falar, irmão Nilson. Então, quando eu morava no sítio lá da minha mãe, tinha um senhorzinho lá que ele trabalhava com essas coisas, né? Macumba, janeiro. E todo ano ele matava um boi e chamava a vizinhança pra lá no rio. Porque aquele boi ele era oferecido. O que você faz? Você chama o povo todo para compartilhar. Hã? Do quê? Do quê? Da festa pagã dele. E aí você amarra o povo. Às vezes tem pessoas que são evangélicas no meio, mas por falta de instrução, de orientação espiritual, o que elas fazem? Elas participam daquilo e não sabem muitas vezes por que não conseguem ver as bênçãos de Deus. E eu falo na área material, na área espiritual. E nós vivemos em três, nós somos triuno, nós temos três. Nós temos uma condição física, espiritual, certo? São três condições do ser humano: espiritual e a da alma, certo? O espírito está muito associado ao quê? Algo na cabeça. Por quê? Porque é aquilo que te orienta. Vamos falar assim, orienta você do que pode ou não pode fazer. Tá entendendo? Sabe aquele senso de coerência que você tem medo de, às vezes, por temor a Deus e tal, aí vem toda essa associação espiritual, certo? Nós temos alma, corpo e espírito. Então vem toda essa orientação espiritual e isso vai prevalecendo. Então o teu íntimo, ele dá um alerta em você e diz assim: olha, esse caminho aqui não vai ser bom. Certo? Às vezes você vai praticar algo que você não conhece, algo que Deus não vai aprovar. O que aponta? É o teu senso espiritual, o que? A tua proximidade com Deus, a tua conexão com Deus. Porque tem muito a ver a conexão com Deus com algo mental, com algo associado ao teu raciocínio. Por quê? Porque isso está aliado ao espiritual. É como se fosse, por exemplo, para conectar esse motor aqui, ó. Vejam só a referência. Para conectar esse motor aqui ao gerador dele lá na hidrelétrica, o que é usado? Energia elétrica, certo? Todo esse caminho, todo esse fio é conectado até lá. Esse motor tem uma conexão quase que direta com a hidrelétrica, porque enquanto ela está gerando energia, ela está alimentando isso aqui, certo? Então é como se o nosso espírito, o nosso espiritual que está dentro da mente, pudesse conectar o nosso corpo com o quê? Com a nossa alma. E aí você passa a viver, né, mais
espiritualmente, se importando mais com as coisas de Deus. Por que que as pessoas, já entrego para você lá, irmã Siminha, por que que as pessoas às vezes se importam tanto com o material? Por quê? E deixa o espiritual, deixa o valor, o perigo de não cuidar do bem-estar da sua alma de lado. Por quê? Porque a sua cabeça está nesse mundo. Porque sua mente está nesse mundo. Ela está preocupada com dinheiro, com o carro que ela vai trocar todo ano, com tudo. Menos com o quê? Com a alma dela. Por isso ela se desconecta de Deus. Pode falar lá, irmã Siminha. O quase meio que me respondeu. Existe doença espiritual? Assim, um dia que você está doente do espírito? Existe? Ei, eu posso dar uma referência minha, pessoal? Pode. Compartilha a respeito disso. A gente está falando de comidas consagradas, sabe, Fernanda? E lá na Bahia tem uma festa que é a festa do Cosme e Damião, que é uma festa pagã, né? Tem o dia do São Cosme e São Damião. E lá são feitos vários pratos, né? Comidas típicas para a gente se alimentar. E eu participei muito dessas festas. Eu comi muito, eu bebi muita bebida consagrada, eu comi muita comida consagrada. Muito docinho. Isso. Quando eu vim para a igreja, eu entendia. Toda oração que era feita mais forte em mim, eu vomitava. Fazia oração forte, eu vomitava. Fazia oração forte, eu vomitava. E aí eu comecei a sentir muitas dores no estômago. E aí eu comecei a fazer processo de médico, fazer endoscopia, fazer exames. E foi constatado que eu estava com uma úlcera no estômago. E uma vez foi revelado na igreja que aquela úlcera estava sendo, era aberta e muitas vezes eu comia comida consagrada. Então ali entrou uma doença espiritual. Eu comia comida Obrigado, consagrada querido. aos demônios e ele atuava no meu organismo, causando uma enfermidade. E Deus foi lá e curou. E hoje eu não tenho mais esse problema porque entrou agora a parte da libertação. Deus me libertou daquilo. Entendeu? Então existe sim. Respondido, irmã Selma, viu só como é que é? Não, é porque a minha irmã gêmeas, ela tem muito disso, sabe? Ai, eu estou comendo do espírito, mano. Eu digo, meu Deus, minha filha, vamos fazer do espírito. E olha, o espírito vence. Ele influencia muito, né, irmã? Porque a gente se expõe desde quando nós já saímos do ventre da nossa mãe, nós já estamos expostos a este mundo. Na hora que a gente põe o pé para fora, vamos dizer assim, que não é o pé, é a primeira cabeça que sai, né? Então, assim que a gente põe o pé para fora, o que acontece? Nós já estamos sofrendo influência deste mundo. Por isso é uma luta tão grande desde o início da nossa vida até o fim da nossa morte. Você tem que entender que até o fim, até você dar o teu último fôlego de vida, respirar nessa terra, você ainda está lutando contra tudo isso aqui. Tudo isso aqui que jaz no maligno. Entendeu? Entenda que quando o homem ele desobedeceu a Deus, essa terra aqui foi dominada pelo inimigo. Entendeu? Foi possada pelo inimigo. Entendeu? Ele está só cuidando, ele está só levantando situações para destruir. E aí, a gente se pergunta por que certas coisas acontecem. Né? A irmã Siminha uma vez fez uma pergunta para mim, por que Deus permite, né, os temporais, né, as catástrofes, tudo que acontece à nossa volta de ruim, que às vezes vem do quê? Da natureza mesmo. É porque nós corrompemos essa terra lá no início. E nós não compreendemos isso. Então, às vezes, a gente está tentando fazer que as coisas aconteçam e não acontece. Quero ver a Deus, por que eu não consigo ver a Deus? Por exemplo, eu tenho para mim o quê? Meu sonho é ser batizado com o Espírito Santo em língua. É para mim? É, mas só vai ser acessado quando algo que está impedindo for tirado. Talvez eu não saiba ainda. Talvez não seja o tempo de Deus ainda. Talvez Deus queira usar essa situação para que possam mais pessoas ser edificadas. Talvez Deus queira essa situação aconteça, mas no tempo oportuno para edificar a pessoa de uma época, talvez de um lugar, talvez uma pessoa específica. Isso só vai acontecer quando Ele quiser, quando Ele determinar. Uma vez eu estava muito quieto no trabalho, assim, e um rapazinho que é evangélico, ele disse assim para mim, do nada. Parece que ele leu o meu pensamento, porque eu estava assim, quieto, em espírito de oração para uma determinada situação. Daí ele falou assim,
Ele falou assim: aquilo que é promessa para você vai se cumprir. Ele falou: vai se cumprir, pode deixar que vai se cumprir. Aquilo não foi para que eu pudesse, não, então agora não vou buscar mais, né? Vou ficar sossegado, vai se cumprir. Não, aquilo foi para amenizar o meu coração, porque a minha busca estava já se revertendo em revolta. Por que não acontecia comigo? E aí, depois dessa palavra, eu compreendi que vai acontecer. Então é só eu continuar nessa busca. É só eu continuar nessa expectativa. Eu não preciso me aborrecer e me revoltar. Acontece com todo mundo, menos comigo. Está entendendo? Soa daquela forma. Então, sabe, Deus usa as pessoas certas em seu determinado tempo certo. Então, eu acredito que isso vai acontecer. Mas, às vezes, não acontecem as coisas espirituais. Por quê? Porque estamos cegos espiritualmente. E essa cegueira vem do quê? Vem, às vezes, a própria preguiça de querer aprender aquilo que Deus está colocando diante de cada um de nós. Hoje a gente põe, eu tenho um canal no YouTube que é só relacionado à Bíblia. Eu abri 2 canais por causa disso, porque eu sou muito curioso em outras áreas, tanto tecnológica como, sabe, assistir qualquer outra coisa, né? Como eu tenho muito interesse na Bíblia. E aí eu falei, eu vou separar porque daí não fica a busca tudo misturado. Então tem um canal que só vai me dar a busca a respeito disso. Então qualquer coisa que eu escreva lá, ele já vai relacionar direto para a Bíblia, direto para, sabe, de um ponto de vista teológico. Então, sabe, tudo que eu busco lá, você pode ver gente, tem horas intermináveis de vídeo lá que se alguém sentar para assistir um dia, não assiste nem em anos. Então hoje só não tem conhecimento quem não quer. Hoje só não tem conhecimento quem não está prestando atenção no que realmente Deus quer de cada um de nós. Certo? Por isso, esse grande engano desse povo, né? Através do que ele come, do que ele consome, de toda a comida, de toda a sua bebida. Certo? Derramamento do sangue já comentamos, e eu quero deixar aqui para encerrar a aliança com Deus. Certo? Está falando aí no capítulo 9, verso 9. Obrigado, irmã Elisângela. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência. Quero que vocês prestem atenção. Não é só para Noé e o seu povo. É para nós também. Vamos se pôr de pé? Certo? Foi produtivo, bem produtivo e maravilhoso. Pena que o tempo é curto, né? Se a gente for ver 1 horinha, ele voa muito rápido quando a gente está se alimentando. E eu quero deixar isso aí. Eu quero que vocês busquem a respeito dessa aliança. Eu queria que vocês compreendessem um pouco a respeito dessa aliança. O que uma aliança traz? Uma aliança traz um acordo, certo? A aliança é um acordo. Quando os dois se casam, eles têm o quê? Que símbolo que eles têm? Quando o casal se casa? A aliança, ela não tem começo e não tem fim, certo? Esse acordo não pode ter fim. É essa a especificação básica dessa aliança de Deus conosco. Ela teve começo, o homem encerrou e agora Deus dá orientação para que ele não encerre essa aliança. É essa a luta de Deus. É isso que Deus quer trazer para nós, que nós não venhamos encerrar essa aliança. Então ele firma uma aliança para que nós possamos nos comprometer com ele e manter aquilo perpetuamente, certo? E outra coisa, quando o casal se casa, eles prometem o quê? Fidelidade, fazer o outro feliz, né? Tudo isso. Então as alianças têm os acordos, tem pré-determinado o que pode e o que será feito no decorrer deste acordo, certo? Então vamos prestar atenção. Se você não puder procurar, pelo menos assista. Eu estou dando um caminho fácil. Eu podia deixar um artigo lá escrito, não, estou dando um caminho fácil para vocês. Pelo menos assistam os vídeos que eu vou jogar lá, certo? Que daí vocês vão compreender a respeito de aliança. Vou jogar algumas coisas lá que eu já estava vendo hoje mesmo, né? Eu sabia que nós ia chegar nesse ponto, certo? E aí vocês vão se alimentar, certo? Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus. Obrigado, meu Senhor e meu Pai. Obrigado, Jesus, pela
sua cobertura, Senhor Jesus, diante, Senhor Jesus, de todos os pontos aqui levantados, Senhor Jesus. Obrigado.